Eu vejo que Santa Rita de Cássia é realmente a santa das causas impossíveis. Porque encher essa igreja numa segunda-feira, a minha audiência aqui, normalmente, são 20 pessoas, 25. O que essa mulher tem? É impressionante. Não fundou uma ordem religiosa, nem fez grandes milagres em vida. O grande milagre dessa mulher foi ter acreditado no amor de Deus em Jesus. Não como os apóstolos, porque eles falaram, agora nós acreditamos. Cristo falou, agora vocês acreditam? Tá, então agora chegou a hora em que vocês vão me abandonar e vão me deixar sozinho. Essa era a fé dos apóstolos. Na hora da cruz, na hora do sofrimento, na hora da humilhação, na hora da dor, na hora da perseguição, todos pularam fora. Mas Cristo continuou amando-os. Eles precisavam do Espírito Santo para poderem crer de verdade e serem fiéis a Cristo, amarem a Cristo. Jesus sabia, por isso Jesus não os condenou, não os julgou, teve uma paciência imensa com eles, como tem comigo, como tem com você. E hoje nos diz essa palavra maravilhosa. Disse-vos essa... Bom, primeiro ele diz, vem a hora em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Interessante que Santa Rita de Cássia também ficou só. Perdeu o marido que ela conquistou, porque era um cara... Ela viveu numa época de muita briga entre famílias, mas brigas de morte, de famílias matarem da outra família, e depois a vingança, e mata daqui, e mata de lá. Ela viveu nesse ambiente, e teve uma paciência. Diz os historiadores, eu não sou um grande conhecedor da vida de Santa Rita. Já li alguma coisa, vi o filme da vida dela, um filme maravilhoso. Estive em Cássia o ano passado, que eu não tinha ido quando tinha 17 anos, e fui agora, o ano passado, de novo em Cássia. Foi uma experiência muito bonita. Tá bom, mas ela conquistou o marido. Dizem os historiadores que no fim da vida ele já estava jurado de morte, de tanta bagunça, tanta briga, tanta violência que fez, e diz que ele teria se ajoelhado diante dela e falou, como é que você conseguiu me suportar esses anos todos? Irmãos, e para mim uma das coisas que mais me marca na vida de Santa Rita é que essa violência entre as famílias era tão grande que quando o marido morreu, assassinado, um cunhado dela, irmão do marido, começou a preparar os filhos dela para se vingarem, porque era assim a coisa. Quando ela percebeu isso, ela pediu a Deus, Senhor, se for para os meus filhos cometerem o assassinato, o homicídio, eu prefiro que o Senhor os leve. Isso para mim é o máximo, porque no fundo, ela amou mais a vida eterna dos filhos, a salvação eterna, do que a vida física dos filhos. Tem muitos pais e muitas mães com um amor bastante neurótico pelos filhos. Se vende, não corrige, não educa,
não fala a verdade, está vendido afetivamente para o filho e para a filha. Os santos sabiam que o mais importante era a vida eterna, era o céu. E se para isso precisava perder um filho, morreram os dois doentes, ficaram, antes de se vingarem, morreram. E ela ficou só, como Cristo. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Interessante, irmãos. Disse-vos essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Cristo não prometeu para nós vida fácil, sucesso. Eu estava escutando o rádio, eu não escuto rádio, mas ultimamente, de vez em quando, eu ligo um pouco na rádio da Universal, né, e falando eles prometem tudo, né? Sucesso, casa, emprego, tudo que, né? Cristo não prometeu nada disso, prometeu tribulações. No mundo tereis tribulações. Coragem, eu venci o mundo. Qual é a fé que vence o mundo? Qual é a vitória que vence o mundo? Diz São João, a nossa fé. Santa Rita enfrentava as tribulações mais tremendas na confiança, na oração, na penitência, na fé do Filho de Deus. Perdoou o cunhado, que era horrível e que fez tudo para prejudicá-la. Teve um gesto de uma grandiosidade impressionante. Depois, quando se viu sozinha, sentiu o chamado para a vida religiosa e tentou entrar na ordem das agostinianas. Acontece que elas não acreditavam muito na vocação dela, achavam que era um refúgio, que era uma coisa. Bom, e ela 3 vezes tentou e não conseguiu, até que o Senhor deu uma ajudadinha, né? Uma ajudazinha. Um dia, o convento com as portas fechadas, e ela aparece lá dentro. E ninguém abriu porta nenhuma. Como Cristo ressuscitado que entra com as portas fechadas, né? Teve uma ajudazinha. Jesus, São Pedro, mais uma turminha lá, que introduziram ela no convento, e aí as freiras começaram a desconfiar que talvez aquela mulher tivesse vocação e fosse uma candidata boa para... né? Tá bom. Mas uma vida linda, irmãos. O grande milagre dos santos é a capacidade de amar. Amar o inimigo, não os amigos. Amar os amigos é fácil, é cômodo. Uma pessoa mostra que ela tem o Espírito de Cristo se ela é capaz de carregar sobre si os pecados dos outros, como ela fez, como Cristo fez por nós. Por isso, irmãos, Santa Rita nos ajuda e podemos invocá-la. E ela foi menina, foi adolescente, foi casada, depois foi viúva, depois foi religiosa. Ela abraçou todas as vocações. Então todo mundo, talvez por isso que ela tenha um apelo popular tão grande assim. Todo mundo pode se identificar com ela, cada um no seu estado. Mas, e interessante a questão das rosas, que Rita é a abreviatura de Margarida, que não é lá uma flor assim muito nobre, muito cheirosa, mas diz que quando ela nasceu, umas abelhas ficavam rodeando o seu berço, né? Quase que uma profecia de que era uma flor que iria espalhar um perfume maravilhoso, o perfume do amor a Cristo, o perfume do amor ao inimigo, o perfume da vitória da fé, o perfume de quem toma a sua cruz sem duvidar do amor de Deus.
de quem vence pela humildade, pela paciência, pela bondade, não pela violência, não pela força, não pela... de quem é humilde e nunca está só, porque os seus santos, Deus os defende, os protege, os ajuda, os abençoa. Não os livra da tribulação, eles passam pela tribulação, mas vencem o mundo, como Cristo venceu. Tá bom, que Santa Rita nos ajude a todos a amarmos Cristo, amarmos a igreja, a ficarmos firmes na tribulação que a vida nos apresenta. Muito bem, no fim da missa faremos uma oração, uma bênção também das rosas que vocês trouxeram, e que possa, essa flor tão linda, né, nos lembrar a beleza dos santos. Os santos todos são muito bonitos, porque são muito parecidos com Cristo, são muito parecidos com a Virgem Maria. Estavam cheios desse espírito, né, maravilhoso, que o apóstolo Paulo aqui, em Éfeso, encontra aquele pessoal, discípulos que ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Eles respondem, e o Paulo pergunta, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês abraçaram a fé? Eles responderam, nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Irmãos, tem muita gente que hoje também não sabe que existe o Espírito Santo. Mas Paulo os batiza em nome de Cristo. Sábado que vem, domingo próximo, é a festa do Pentecostes, a plenitude da Páscoa. Cristo morreu, ressuscitou para uma finalidade: dar para você, para mim, o seu Espírito Santo. Dar. O Espírito é um presente, o Espírito é um dom que Deus dá para o mais humilde, o mais pecador, aquele que reconhece que sozinho não consegue dar conta do recado, aquele que experimenta a sua dificuldade, sua debilidade, sua fraqueza. Esse recebe o Espírito Santo. Que essa semana nos ajude, nos prepare para esse grande acontecimento. Porque muitos de nós, irmãos, se nós podemos saber alguma coisa teórica do Espírito Santo, mas às vezes na prática a gente desconhece. O que é o Espírito? Que Espírito é esse? Que nós muitas vezes temos um espírito cheio de orgulho, cheio de violência, cheio de exigência, cheio de... né? E não é esse o Espírito Santo. Mas a igreja tem, e ela nos transmite, através dos sacramentos, através da palavra, através da vida, do exemplo dos santos. Cada santo, cada santa da igreja é um evangelho vivo, encarnado. É uma boa notícia de que é possível viver uma vida bonita, santa. É possível amar a Deus com o Espírito Santo.